Se de facto tivéssemos uma democracia funcional, já deveríamos ter destituído o presidente atual. Angola está numa estabilidade política. A vosso lado, o Dr. V na está. verdade, é questionável. Não, é questionável. É questionável. É questionável. Politicamente o país é estável. Não está estável, as pessoas são mortas. O programa Outra Face da Moeda é um espaço de debates onde tratamos os principais assuntos da semana, os principais assuntos noticiosos da semana, e temos como primeiro tema para serem debatidos pelos nossos convidados, que aqui acabamos de apresentar, e já o primeiro tema, que é o jornalista José Gama disse que é o momento em que o MPLA podia juntar-se à oposição, neste caso a UNITA e outros partidos na oposição, para discutirem a destituição do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Eu começo pelo Dr. Manuel Pembele. Dr. Manuel Pembele, o jornalista José Gama, do Clube Capa, disse que deve-se discutir uma moção para que possa ser destituído o presidente da República, de acordo com as declarações ou a entrevista que deu, dadas as políticas falhadas desde que João Manuel Gonçalves Lourenço atingiu ou chegou ao poder em 2017. Também da mesma opinião, uma vez que é militante do partido? Mais uma vez, boa noite ao nosso telespectador. Acho que, na verdade, respeitamos quem é o José Gama, é um dos jornalistas da nossa praça, que é conhecido sobretudo, não é? E eu respeito sobretudo o seu trabalho, mas nesse ponto, na verdade, eu não concordo, porque Angola não está em crise política, nós estamos em crise econômica. Outra coisa é uma crise política e outra coisa é uma crise econômica. Então, eu acho que o presidente da República até agora tem a confiança da bancada parlamentar do MPLA. Porque não vamos esquecer que o presidente da República é presidente do MPLA. Então, eu acho que as situações que fazem com que o Parlamento possa destituir o presidente da República, quando se trata de uma crise política. Mas o país não estamos atravessando uma crise política. Nós estamos numa crise econômica, que o próprio executivo já reconheceu, estamos numa fase difícil, menos boa da nossa economia. Então, eu acho que o jornalista, nesse caso, o José Gama, foi feliz na sua reflexão, que eu respeito, mas não há necessidade de destituição do presidente da República, porque não vamos esquecer que o MPLA tem a maioria absoluta no Parlamento, e essa maioria absoluta, na sua maioria, eu até diria quase todos eles são membros do Comitê Central do MPLA, onde o seu líder é o presidente João Lourenço. Então, não vejo, claro que não tem como que isso, um país, Angola, possamos assistir à destituição do presidente da República. E nós não vamos esquecer, só são alguns elementos que fazem com que, para destituir o presidente da República, segundo a nossa Constituição, acho que fala sobre a traição da pátria, e eu não estou a ver se o presidente da República traiu Angola. Então não é assunto por enquanto. Okay. Doutor Lorindo Mendes, é da mesma opinião que o jornalista José Gama, que o estado do país agudizou-se e seria o momento em que o MPLA ia unir-se à oposição para poder discutir a destituição de João Lourenço? Bom, quanto à discussão sobre a destituição do presidente Lourenço, ali sou da mesma opinião. Não sou da mesma opinião quando José Gama associa o borrão político. É impossível. O borrão político é uma máquina que é comandada pelo próprio João Lourenço. Significa, se o borrão político é comandado por João Lourenço, como é que o próprio borrão político vai destituir João Lourenço? Portanto, é uma coisa impossível. É impossível, mas sim, a Constituição da República apresenta por si só alguns elementos que constituem para que um presidente fosse ou seja destituído, dos quais estão lá muito bem plasmados, fala-se da traição à pátria, dos crimes de genocídio e por aí fora. Portanto, ao nosso ver, há sim requisitos taxativos. Se de facto tivéssemos uma democracia funcional,
já deveríamos ter destituído o presidente atual. Traição à pátria. Quando se fala traição à pátria, não é vender o país. Não. Você, por exemplo, em sede da campanha eleitoral, a pessoa promete uma coisa e depois chega no decorrer do mandato, faz outra coisa, você está a trair a pátria. Porque quem é pátria? Pátria são as pessoas. A pátria é o povo. Significa que prometeste fazer uma coisa, agora está a fazer outra. Você traiu o povo, você traiu a pátria. Seria o elemento primordial para a destituição do presidente. Só que a nossa forma, como está constituída, a Assembleia Nacional poderia ser o órgão de destituição do presidente da República. É quase impossível, porque o grupo parlamentar do MPLA tem a maioria, não é? Aqui a oposição pode reunir requisitos daqui e de acolá, vai remeter junto à Assembleia Nacional para a destituição e chegando lá vamos encontrar os 124 deputados do MPLA para destituir o presidente do MPLA. Então, nesse caso, será meio impossível. É uma opinião, é normal, é normal, mas ao associar o borrão político do MPLA para que se junte à oposição, destituir João Lourenço, é uma coisa impossível. Sabe uma coisa, senhor jornalista, aqui, meu colega, o telespectador, a destituição de um presidente da República, muitas vezes, é chamado quando há uma crise política. Mas estamos em crise política. Não, país não tem crise política. A crise econômica. A crise econômica é resultante. Eu creio que é crise política. A crise política, quando as nossas instituições tornam-se infuncionáveis. Mas as nossas instituições até agora continuam a funcionar. A funcionalidade de forma anômala. As instituições da Angola funcionam de forma anômala. Crise econômica e financeira, o país está atravessando a crise econômica resulta da crise política, que é a má governação. O que diria que, na verdade, um exemplo, não é, de uma crise política é quando, se calhar, dos totais de ministros que nós temos, não é? 50% ou 80% dos ministros pedem a sua demissão. Por exemplo, vamos supor que o presidente da Assembleia Nacional coloca o seu lugar à disposição. Outras instituições. Aí, se calhar, nós iríamos chamar que não, nós estamos diante de uma crise política. Mas agora, econômica, é claro que sim, nós estamos numa crise econômica. Não, doutor, na verdade, nós não vamos esquecer. Mas agora, há uma coisa que nós não vamos esquecer, é que a bancada parlamentar do MPLA tem a confiança ao seu líder. Até agora mantém essa confiança. Só para ter ideia, na última reunião que o Biro Político realizou, no comunicado final, ele retém o apoio ao titular do Poder Executivo. Não, eu não disse que... Isso é normal, então, que tenha apoio. Eu disse assim, José Gama. Nós respeitamos de um lado, sobre José Gama, ao dizer que deve se destituir, neste lado concordo. Só que os elementos que associa, que fazem com que deve ser destituído. Por exemplo, junta ao borrão político. É impossível. Não funciona. Como é que você... Mas ele cita o estado em que a população se encontra. As promessas do presidente João Lourenço em 2017 não foram cumpridas. Algumas não foram cumpridas. E também atualmente, em termos de algumas promessas, como abaixar o preço do combustível, a saúde, não há medicamentos em vários hospitais, a fuga de vários quadros no país. E então, isso José Gama tem como elementos fundamentais para que haja uma destituição do Presidente da República, porque não está a concretizar os anseios da população. Quanto a este assunto, quanto a este lado, eu concordei. Não corroborei, a esse lado concordo. Só ao juntar o borrão político para que o mesmo junte-se a outras forças, é impossível. Isso nós somos pessoas politicamente letradas. É impossível você juntar o borrão político. Mas se formos a dizer que os factos estão a ocorrer agora constituem com que o Presidente da República fosse destituído, sim, pode ser. Só que a forma como está constituída a nossa Constituição da República e a instituição no qual pode ser destituído, que é a Assembleia Nacional, é impossível, porque a Assembleia Nacional tem a maioria absoluta do MPLA. Quer dizer, aqui não tem que criar uma outra coisa anômala, não a depender desta Assembleia Nacional, que é controlada por um parte dos deputados do MPLA. Agora, crise política, não é necessariamente um ministro daqui e dali demitir-se. Essas questões que estamos aqui a abordar
vá lá, subida disto, subida daquilo, pobreza, isso constitui como fator de crise política. E Angola? Estamos numa crise política, doutor. Aqui não há emprego, não há saúde, não há emprego, não há saúde, viola-se direitos constitucionais, viola-se direitos dos manifestantes. Isso tudo é conjunto, chama-se crise política. Estamos a falar do telespectador, não sei se são 50, 20, 30 milhões. Estamos agora com 60 milhões. 60 milhões de telespectadores. Sim, sim. Nós devemos fazer uma diferença entre a crise política e a crise econômica. A crise econômica Angola está numa crise econômica. Resultante da crise política, que é a má governação. Que vamos reconhecer. É o seguinte, o país... Mas resulta do quê? Esta crise econômica... Esta crise econômica resulta do quê? Atenção, politicamente o país está... A não efetivação das políticas públicas. Isso significa o quê? Politicamente o país é estável. Não é estável. Politicamente é estável. Politicamente Como? o país é O estável. político promete faz uma promessa e não cumpre. Assim politicamente está estável. Não, politicamente o país é estável. Não está estável. As pessoas são mortas no Cafufo. As pessoas são mortas, são espancadas em manifestações. Isso é questões políticas. O país não está estável politicamente. Companheiro Amando, eu acho que entende. Eu acho que Angola está numa estabilidade política. A vosso lado, doutor V, na está. verdade, é questionável. Não, é questionável. É questionável. Estamos Hoje, no mesmo país. Nós temos o Parlamento a funcionar, tribunais a funcionar. Esses tribunais não funcionam. Partidos políticos a organizar suas atividades. Então, o país politicamente é a estabilidade política não consubstancia-se. Não. A estabilidade política não consubstancia-se no facto de, por exemplo, a UNITA sair do Santana primeiro de maio marchar. Ou a FNLA sair daqui e fazer comício. Isso não é elemento primordial para que possamos dizer que há estabilidade política. Mas é uma estabilidade política. Quando ameaça-se ainda cidadãos, quando ameaça-se ainda jornalistas, quando fecha-se isto e restringe-se liberdades, isso estamos perante de uma crise política. Falta de respeito contra os direitos humanos, isso é crise política. E Angola não é estabilidade política. Sabe o que em outros países, o que acontece em outros países? Quando o presidente eleito ou primeiro-ministro perde a confiança, ou se calhar é censurado no parlamento pelo seu grupo parlamentar, ou o grupo que suporta o presidente ou o primeiro-ministro, aí sim nós podemos embarcar numa crise política. Mas a Constituição não permite de Angola não há uma censura. Sim. Muitas das vezes é o grupo parlamentar do MPLA, antes, muitas das vezes que eu vejo, não é? Quando há uma lei a ser debatida ou a ser votada, antes dele ir ao parlamento, primeiro reúne no Biro Político, no Comitê Central, e aí, claro, que ele tem uma recomendação do seu líder. Então, eu acho que em Angola não há censura. A nossa Constituição não permite que o Presidente da República seja ouvido junto à Assembleia Nacional. Simplesmente os seus auxiliares. Significa esse exemplo para outros países que não pode se aplicar. Agora, crise política, não necessariamente que a ministra das Finanças, o outro aí, foi exonerado da Economia, demita-se, não necessariamente. Só mesmo o facto de colocarmos o país em desrespeito dos direitos constitucionais, ao meu ver, chamo isto de crise política. E esta crise política é que nos levou à crise econômica financeira, que é a roubalheira que se fez ali no orçamento. Ok. Doutor Manuel Pimbel, acha que o país está estável politicamente e não há necessidade de uma moção para que possa se demitir ou pedir a demissão de destituir o Presidente da República, João Lourenço? Não há necessidade. O país está politicamente estável. As instituições do país funcionam com toda a normalidade, então não há essa necessidade. Aquilo que eu disse, respeito o jornalista que é José Gama, mas nessa matéria, na verdade, foi muito infeliz. Dr. Lourenço Mante, também da mesma opinião, continua com o seu posicionamento que pode haver destituição desde que haja a instabilidade que alega? Não, há alguns elementos que, se formos a aprofundar, fazem com que o Presidente da República seja destituído. Infelizmente, o formato que se fez a nossa Constituição não vai nos ajudar, porque o órgão poderia ser a Assembleia Nacional, não é verdade? Aí os deputados, o Presidente Lourenço tem a maioria, que é 124. Portanto, sobre esse assunto eu penso que é quase meio impossível. Okay. Muito obrigado. Vamos a um outro tema.